Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM. De todas as semanas a gente tem feito informações realmente relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle, né? O nosso objetivo é realmente trazer informações para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. E para esse podcast eu estou trazendo um tema realmente que é uma dúvida muito comum, que muita gente me faz, a respeito de não ter experiência, né? Acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas que estão começando. Tá até rolando atualmente a nossa Masterclass Oracle Database e me fizeram essa pergunta recentemente. Cara, não tem experiência, como que eu vou conseguir uma vaga, né? A grande verdade é que a gente consegue visualizar facilmente, se você pesquisar aí no LinkedIn, nas vagas, se você pesquisar no Google, você vai ver o tanto de vagas que existem relacionadas a banco de dados Oracle. A gente sabe que não é só o DBA que precisa entender do banco de dados, muitas vezes o desenvolvedor precisa saber. Se você trabalha com BI, você pode utilizar o banco de dados como uma das fontes, o arquiteto. Então, nós temos diversos cargos na área de tecnologia que a gente sabe que o banco de dados é o coração de tudo, onde armazena as informações fundamentais aí sobre as empresas, onde em cima desses dados, né, a gente consegue extrair informações para tomada de decisão, informações muito importantes, né? E aí, sobre essa questão da experiência, né, o que eu queria realmente deixar bem claro aqui para vocês durante esse podcast, para a gente poder discutir um pouco, né? Como que eu posso conseguir uma vaga se eu não tenho experiência? Acho que o primeiro ponto para a gente poder deixar bem claro a respeito sobre experiência, né, é que a gente precisa entender que todo mundo que está começando vai ter que dar os seus primeiros passos, né? O Messi, por exemplo, quando começou a jogar futebol, ele não começou o melhor do mundo, né? Então, ele começou realmente na categoria de base e é um processo natural de quem realmente está entrando numa área de tecnologia, muitas vezes entrando numa área nova. Muitas vezes, é claro que com a experiência que você já tem, se você já for um cara de tecnologia, você consegue acelerar esse processo de evolução, mas se você estiver começando agora do zero na área de tecnologia, realmente você vai começar como um estagiário, como um cara júnior, né? Então esse é o primeiro ponto que realmente é importante te deixar claro. E qual que é a metodologia que a DBOCM realmente sempre incentiva e sempre mostra aqui, realmente no canal, né? A gente conseguir realmente aprender os tópicos, né, da certificação, aprender os tópicos relacionados a banco de dados Oracle praticando, né? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar realmente para vocês aqui nessa live é, cara, como que você consegue adquirir experiência? Se você seguir o método da DBOCM, que é monta o seu laboratório e começa a estudar realmente testando, cara, coloca em prática. Por quê? Dificilmente você vai se tornar um especialista em uma solução, em uma tecnologia, simplesmente vendo slides. Dificilmente, tá? Você realmente precisa colocar em prática, você precisa colocar a mão na massa, e colocando a mão na massa, realmente você vai começar a ter o conhecimento de ver como que aquela tecnologia se comporta, como que funciona, como que aquele detalhe que a gente está estudando realmente funciona na prática. Então, a prática ela é fundamental. E como que você ganha experiência, né? Você vai ganhar experiência realmente praticando, tá? Acho que um dos elementos aí para você realmente ter uma experiência sobre uma tecnologia é colocando em prática, tá? É claro que algumas coisas realmente a gente só vai ganhar experiência em um cenário real, com um banco super grande, com uma concorrência de tantos usuários, né? Principalmente problemas relacionados à performance. A gente sabe que realmente existe essa questão, né, de muitas vezes o cenário real que vai ajudar a gente a poder ter uma experiência, ter uma bagagem boa, mas realmente eu quero deixar bem claro aqui para vocês que você consegue simular muita coisa, por exemplo, que cai numa prova de certificação no seu laboratório, tá? Então a gente sempre estimula para que você pegue os tópicos que vai cair na prova de certificação, cara, monta o seu laboratório, testa no ambiente controlado. Realmente, os melhores profissionais que eu conheço da área de tecnologia, eles têm esse hábito de criar laboratórios, cara, de simular, de criar uma máquina virtual, de fazer uma implementação, de conseguir ter um ambiente controlado para que você consiga errar, para que você consiga fazer, para que você consiga colocar a mão na massa. Beleza? Então, essa é a primeira dica para vocês, realmente, que se você acha realmente que não tem experiência, cara, coloca a mão na massa, coloca em prática, pega os tópicos, por exemplo, que caem numa prova de certificação, cara, começa a implementar, você realmente vai começar a ter um nível de entendimento muito maior e começar a adquirir uma experiência. E a experiência, pessoal, são uma série de fatores, né? Muitas vezes com problemas do dia a dia, e muitas vezes a gente consegue simular esses problemas do dia a dia até mesmo no seu laboratório. Então, aqui no canal da DBOCM, muitas vezes a gente pega
dúvidas de alunos, né? E compartilhe um pouco da nossa experiência prática. Então, a experiência também ela pode ser compartilhada, você pode adquirir com a experiência dos outros, tá? Muitas vezes, a experiência, você consegue adquirir experiência errando, né? Participando de problemas, virando noites, tendo realmente projetos críticos. E muitas vezes você adquirindo a experiência de outros profissionais, até mesmo no podcast da DBLCM, a gente realmente gosta de comentar muito sobre cenários reais, sobre projetos reais, sobre dúvidas reais e erros também, né? E o nosso objetivo aqui é realmente trazer essa clareza, cara, de como que você pode realmente aprender com a experiência dos outros, né? Muitas vezes, sem você precisar errar, sem você precisar passar por determinada situação. Então, muitas vezes, no podcast da DBLCM, a gente consegue compartilhar bastante sobre isso. Mas o grande ponto é, não tenho experiência, como que eu vou conseguir uma vaga, tá? Acho que o primeiro ponto é você ser transparente, né? Eu lembro que eu tive uma situação onde eu queria trabalhar na época com Exadata, que era uma máquina que era específica da Oracle, de banco de dados, né? E na época, nos clientes que eu atuava, eu não tinha um Exadata para poder ter essa experiência. E o que eu busquei na época, inicialmente, quando eu tinha o objetivo, o sonho profissional de trabalhar com Exadata, isso em 2013, 2014, tá? Eu comecei a estudar livros de quem já tinha uma experiência com Exadata. Então, automaticamente você começa a absorver realmente muitos pontos aí de profissionais realmente que já trabalharam com aquela solução e aprender com a experiência dos outros, né? Eu acho que esse é um caminho bem interessante para a gente poder seguir. Outro ponto que eu comecei a fazer quando eu não tinha experiência com Exadata é implementar um Exadata Simulator, tá? Então, na época, eu criei uma máquina virtual, instalei uma imagem do Exadata e tinha o meu laboratório de Exadata. É claro que algumas coisas do Exadata a gente não consegue simular, né? Como se fosse a máquina em si, porque é um hardware, é uma máquina que você precisa ter para simular algumas coisas relacionadas a switch, a PDUs e etc. Mas eu consegui realmente fazer alguns testes no meu ambiente, tá? Então, o fato de ter laboratórios em si começou a me dar uma experiência muito maior nesse sentido, tá? Outro tópico que eu comecei a fazer realmente foi estudar para certificações. Mesmo sem ter a máquina totalmente para poder estudar, eu buscava informações em blogs, buscava informações em livros de Exadata, buscava informações na documentação oficial. Então, todos esses elementos foram me ajudando realmente a ter uma experiência, a realmente começar a entender um pouco mais como que funciona o Exadata na prática, como que funciona um erro específico de Exadata, como que funciona o storage do Exadata, tá? Então, essa experiência você vai adquirindo. E quando eu fui fazer a entrevista para poder trabalhar no time de Engineering Systems da Oracle, né, me perguntaram, cara, você tem experiência com Exadata? E simplesmente eu considero que quando te fizer essa pergunta, seja totalmente honesto. Olha, na época eu respondi que eu não tenho experiência com Exadata, não tive oportunidade ainda de trabalhar com Exadata, mas é um objetivo profissional meu, eu tenho procurado realmente buscar qualificação nesse sentido, é uma meta minha trabalhar com Exadata, inclusive já consegui tirar a certificação de Exadata, apenas estudando pela documentação, livros, etc., e com algumas VMs ali de laboratório, e além disso, deixei total transparência durante a minha entrevista, falando qual que era a minha situação atual sobre experiência com Exadata. E acho que o mais importante quando você está realmente numa entrevista, né, de um cargo que você gostaria de ocupar, é realmente a pessoa ver aquele brilho nos olhos, né, cara, a sua vontade de realmente estar atuando com aquele tipo de tecnologia, de estar realmente interessado em ter realmente aquela ocupação, né? Eu acho que esses são um dos pontos fundamentais. Se você não tem experiência, como que você vai conseguir realmente adquirir uma vaga, conseguir aquela vaga? Cara, sendo transparente, tá? E fazendo tudo aquilo que está no seu controle, tá? Então, para uma vaga de DBA Júnior, dificilmente você vai precisar ter uma experiência, tá? Então, quando você está falando de uma vaga para DBA Júnior, normalmente é uma vaga onde o cara está começando. Então, inicialmente, você não teria esse pré-requisito da experiência. A gente sabe que muitas vezes tem algumas empresas no mercado brasileiro que muitas vezes pedem vagas para DBA Júnior com certificações, com experiência, e eu não vejo dessa forma, cara. Eu vejo que uma vaga para Júnior realmente é uma vaga de um profissional que não tem experiência, tá? Então, eu vejo que muitas vezes o mercado pede coisa demais, e a gente sabe que todo mundo tem o direito de começar em alguma coisa, tá? Eu acho que se não houver oportunidades para alguém começar
em alguma profissão especificamente, não faz sentido, cara. Nunca vai ter profissionais sêniores. Por quê? Todo mundo tem que começar de alguma forma algum dia, tá? Muitas vezes você vai ter experiência em outras áreas, em banco de dados, por exemplo, mais como um usuário ou como um desenvolvedor, para depois você chegar no cargo como um DBA, tá? Então, existem algumas etapas para você chegar nesse processo. Então, é importante que a gente tenha realmente em mente que existem alguns caminhos para você prosseguir. E muitas vezes eu vejo que diversos profissionais aí que começam nessa área de banco de dados começaram em vagas como júnior, que muitas vezes começaram sem experiência. É possível você encontrar sim essas vagas. Mas o que eu falo que sempre é importante a gente ter em mente, né? É importante a gente ter diferencial. Cara, se você é um cara que não tem experiência, mas você já tem uma certificação, cara, isso vai ser um ponto muito importante. Se você realmente mostrar, cara, que tá indo para cima, que tá querendo, que tá buscando algo a mais, que está realmente querendo se destacar, que você tem um diferencial que outros profissionais sem experiência não têm ainda, como uma certificação, nada te impede, cara, de tirar uma certificação. Então, se você quer realmente atuar nessa área de banco de dados, cara, uma certificação vai ser um grande diferencial, vai ter um grande peso. Então, muitas vezes você pode chegar, assim como eu acho que o exemplo, ele é algo que pode ser muito aplicável aí para a gente na área de tecnologia. Então, assim como eu não tinha experiência com Exadata quando eu queria trabalhar dentro da Oracle. E eu fui totalmente transparente, cara. Mas o que eu fiz? Eu realmente fiz tudo que eu podia, tudo que estava no meu controle. Então, busquei certificações, eu estudei livros, eu montei laboratórios, e você também pode fazer isso. Cara, se você fizer a sua parte, o mercado vai te dar uma oportunidade. Eu sei que algumas empresas realmente têm algumas vagas que não são tão adequadas, pedem coisas demais, pedem muita coisa para um DBA Júnior, tá? Mas outras empresas, cara, você vai conseguir encontrar uma empresa que esteja aliada com seus valores, que tenha realmente objetivos claros, metas claras, que realmente consiga fazer com que o profissional cresça, tá? Então, muitas vezes a gente sabe que algumas empresas pedem coisa demais, cara, que é até difícil você crescer realmente naquela empresa, tá? Tem algumas dúvidas aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Renan. Guilherme, 12 meses de estudo são suficientes para iniciar como DBA, não tendo certificação, só com cursos da área? Vamos lá, Renan. Excelente pergunta, cara. Recentemente eu estou fazendo um desafio de certificação com alunos da DBA-OCM para você tirar sua primeira prova de certificação, a 082, né, do OCP, em 2 semanas, cara. Eu te falo que 12 meses é um tempo até grande demais, cara. Grande demais, tá? Eu te falo que hoje, na área de tecnologia, se você está num ritmo de 1 horinha por dia, cara, que não é pesado, a gente sabe, por exemplo, que o ritmo de uma faculdade é você entrar às 19 e sair de lá às 11 horas, às 23 horas da noite, né? Então, muitas vezes, sendo um ritmo muito menor do que o ritmo de uma faculdade, cara, você vai conseguir tirar sua certificação em 2 meses, tá? Acho que muita gente mistifica essas certificações, né, que é muito difícil, que a certificação é uma coisa de outro mundo, e não é, cara, não é. Simplesmente a gente precisa seguir um método. E qual que é o método da DBA-OCM? Cara, crie o seu laboratório. Hoje, lá no canal da DBA-OCM, você vai ver como que você instala gratuitamente o seu laboratório. Você pode utilizar a Cloud, que tem uma conta gratuita, tá? Então, na Oracle Cloud, você pode criar uma máquina Linux lá, cara, e fazer a instalação do zero. Essa semana eu liberei um tutorial passo a passo de 1 hora, mostrando passo a passo para você ter o seu laboratório na Oracle Cloud, tá? Então, você pode montar gratuitamente lá, ou você pode montar utilizando o VirtualBox. Também nós temos uma videoaula de 50 minutos mostrando esse passo a passo, cara. Como que você monta o seu laboratório na Oracle Cloud, tá? Na Oracle Cloud e no VirtualBox. Então, no canal da DBA-OCM, você tem esses 2 procedimentos. E depois que você tem o seu laboratório, cara, qual que seria o próximo passo? Cara, o próximo passo é você pegar os tópicos que caem na certificação, tá? E começar a testar na prática. Cara, pega o que um DBA Júnior faz, quais são as atividades do DBA Júnior, tá? Tem até podcast que eu já falo sobre isso, tá? O DBA Júnior tem que saber instalar o Oracle do zero, saber fazer startup, fazer shutdown, criar usuários, criar namespaces, gerenciar, fazer move de data file, utilizar as ferramentas de movimentação, data pump, external tables, todos esses procedimentos básicos, cara, dá para você totalmente simular, tá? Então, cara, eu te falo que até menos do que isso, tá? Eu te falo que de 1 a 2 meses você já começa a fazer essas atividades que o DBA Júnior faz, de instalar o Oracle do zero, de fazer essas atividades mais básicas. Então, eu considero que 12 meses seja um tempo além do necessário, tá? Eu iniciei como DBA, tá? No meu primeiro semestre da faculdade. No primeiro período da faculdade, eu comecei a trabalhar como DBA no estágio, tá? Depois de 6 meses eu fui contratado, mas
a gente consegue ver, cara, como que facilmente você consegue simular esse tipo de trabalho simplesmente seguindo os tutoriais, os materiais gratuitos no canal da DBOCM, tá? E, cara, eu te falo que até além do que isso, tá? Se você souber fazer, você pode chegar na entrevista e falar, cara, eu sei fazer todas as atividades que o DBA Júnior faz. Eu tenho um laboratório, eu sei instalar, eu sei configurar, eu sei criar usuários, eu sei toda a parte de privilégios. Então, todas as atividades básicas, cara, você pode realmente mostrar isso na entrevista. Então, você vai mostrar, cara, que inclusive você tem experiência com as atividades, que você já conseguiu simular isso nos laboratórios. Isso é bastante importante para que você demonstre isso numa entrevista se você está começando agora. Beleza? E recomendo, cara, o próximo passo, que inclusive você tira a certificação. Eu te falo que muitas vezes muitos profissionais têm a noção assim de 12 meses para você iniciar e tal, por não ter uma metodologia, por não seguir um método, tá? Se você for um aluno da DBOCM, cara, você vai ver que como que muitas vezes em 2 semanas você pode tirar uma certificação, você pode fazer uma prova, estudando num ritmo de faculdade, cara, que não é nada de outro mundo. Cara, muitas vezes muita gente vai fazer uma faculdade, fica aí 5 anos numa faculdade, tá? Para poder estudar 4 anos, desculpa, numa faculdade, para estudar um conteúdo que muitas vezes não vai te ajudar o que o mercado está precisando, entendeu? Então, muitas vezes a gente fica 4 anos estudando conceitos da área de tecnologia, conceitos de 10 anos atrás, e as certificações, cara, ela tem um fit muito forte com aquilo que o mercado pede, tá? Então, se você, cara, simplesmente seguir, cara, Renan, meu convite aqui para você, cara, vai lá no canal do DBOCM no YouTube, dá uma olhadinha nas videoaulas para você montar o seu laboratório, e em cima disso, cara, começa a explorar as possibilidades, tá? A gente vai fazer a 3ª aula da nossa Masterclass Oracle Database amanhã, e eu vou mostrar algumas atividades que o DBA Júnior faz, cara. Quem está começando na área de banco de dados, como que você instala, isso já está gratuito aí para você, e atividades aí do dia a dia, cara, de projetos, de certificações, temas que caem na prova de certificação na prática. Então, é esse tipo de coisa, cara, que muitas vezes vai te dar uma segurança para falar assim, cara, em 2 meses eu consigo fazer várias atividades no DBA Júnior e consigo realmente evoluir. Eu te prometo, cara, se você for um aluno da DBOCM, todas as semanas você vai aprender uma coisa nova e vai conseguir ter uma segurança facilmente aí em meses para você conseguir iniciar como DBA. Beleza? E cursos, cara. O curso, na verdade, cara, eu acho que existe um mito muito grande sobre esse lance, né? Só com cursos eu consigo atuar. Não é porque você se inscreveu numa academia que você vai ficar forte, cara. Não. Acho que o curso não quer dizer nada. Por isso que muitas vezes você colocar lá no seu currículo, cara, que você fez um curso tal, cara, isso não quer dizer muita coisa. Talvez se você foi aprovado numa certificação, beleza. Se você na entrevista você fala o tipo de teste que você tem feito no seu laboratório, o tipo de coisa que você tem testado, que você sabe fazer na prática, beleza. Mas um curso em si, cara, não quer dizer que a gente se inscreveu numa faculdade específica que a gente vai conseguir realmente estar preparado para o mercado, tá? Então esses são pontos importantes. Só o curso em si, cara, não quer dizer muita coisa. O que quer dizer alguma coisa é se você realmente sabe fazer, se você sabe colocar a mão na massa, se você realmente tem um conhecimento prático, se você realmente sabe desenvolver os projetos, isso sim quer dizer muita coisa. E é exatamente o tipo de coisa que você vai aprender no canal do DBOCM, nos workshops gratuitos. Acompanhe o nosso canal, que vem muita informação de qualidade, beleza? Espero que possa ter respondido aí. O Jean, você disse em experiência, quem não tem só tem estudo básico, já pode procurar por vagas por júnior? Cara, vamos lá, Jean. Se você estudar a metodologia da DBOCM, cara, você estuda adquirindo experiência, cara, simulando projetos reais, tá? Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente pega tópicos que caem na prova de certificação e aplica na prática. A gente pega tópicos realmente que são cobrados em projetos para vagas, por exemplo, de um DBA júnior, cara, e começa a aplicar isso na prática, tá? Então, você consegue adquirir essa experiência, cara, seguindo a nossa metodologia. Primeira coisa, Jean, que eu queria te perguntar, cara. Você já criou o seu laboratório? Você tem a sua máquina virtual instalada? Você tem aí a questão do seu laboratório na Oracle Cloud? Então, essa é a primeira coisa. Se você estudar exatamente o que a gente propõe aqui nos workshops da DBOCM, cara, você vai adquirir experiência, tá? Essa é que é a grande verdade. Você não vai ter experiência, por exemplo, de um ambiente de produção, a experiência de um DBA sênior, mas a experiência de um cara júnior você vai ter sim. Pode ter certeza que a gente vai conseguir realmente te dar essa experiência. E eu falaria para você, cara, se você está procurando por vagas por DBA Júnior, eu me prepararia antes. Eu garantiria que eu consigo fazer uma instalação do Oracle do zero, eu realmente teria certeza aí que eu consigo fazer as atividades básicas do DBA Júnior, de conseguir startar, shutdown, entender os conceitos, o que é uma instância, o que é um database,
alguns conceitos de memória, de alterar algum parâmetro no SP-File, de gerenciar os parâmetros do SP-File, que são conceitos básicos aí que o DBA Júnior precisa saber. Então, primeiro faria a minha parte, assim como quando eu quis aí assumir uma vaga no time de Engineer Systems na Oracle sobre Exadata, eu fiz bastante a minha parte para conseguir realmente ter um mínimo de conhecimento para falar, cara, eu tenho condição de assumir um projeto de Exadata. Por quê? Eu sei o que é cobrado, eu sei o que eles fazem, eu sei realmente, já li a experiência aí num livro, em um blog, num canal, para entender realmente o que é necessário. E sim, cara, depois de fazer a minha parte, realmente eu já procuraria, sim, vagas por um júnior, tá? Então, eu sei que muitas vezes nem sempre a gente vai estar pronto 100%, tá? Eu acho que esse cenário perfeito ele é muito difícil, mas a gente focar naquilo que a gente tem controle, cara. Se eu consigo me preparar, vou me preparar ao máximo para aquela oportunidade. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. O Renan, legal, estou de olho sim. Show de bola, meu irmão. Conta com a gente aí. O Rafael Lílio, fala, professor, tamo junto. O Renan, sim, estou de olho já. Valeu, show de bola. Então é isso, pessoal. Realmente eu queria trazer esse tema, que é um tema realmente que muita gente me pergunta. Não tem experiência. Como vou conseguir uma vaga? Cara, fazendo a sua parte. Antes daquela experiência realmente de uma vaga sênior, de uma vaga realmente completa, cara, você consegue se preparar bastante para aquela vaga. Você consegue simular, você consegue montar laboratório, você consegue simular projetos reais, você consegue simular as atividades, você consegue pegar um tópico que é a prova de certificação e validar isso na prática. Então, é esse tipo de metodologia que a gente incentiva aqui no canal da DBOSM para que você realmente consiga se destacar, para que você consiga estar à frente de projetos. E se você, cara, quer ver esse tipo de coisa na prática, participe da nossa Masterclass. Nós já tivemos 2 aulas durante essa semana e amanhã vai ser liberada a nossa aula 3. E na aula 3 eu vou mostrar exatamente as atividades aí para quem trabalha, para quem está começando, para quem não tem experiência, para que você consiga realmente atuar com o banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo, beleza? Então vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do nosso canal do Telegram. Lá dentro a gente consegue te mostrar todas as informações aí sobre esse universo de banco de dados. Se inscreva, acompanhe que lá no canal do Telegram também a gente coloca conteúdos exclusivos diariamente, tá? Então todos os dias você vai ter aulas novas, você vai ter temas aí relacionados ao dia a dia de quem trabalha com banco de dados Oracle, seja DBA, seja desenvolvedor, seja arquiteto, seja um cara de BI. O banco de dados a gente sabe que armazena as informações aí importantíssimas para o dia a dia de quem trabalha na área de tecnologia, beleza? Então é isso, pessoal. Esse tema que eu queria realmente trazer para essa live. Muito obrigado aqui pela sua participação. Se você está gostando, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho para que você esteja por dentro de todos os conteúdos que a gente tem disponibilizado no canal da DBOSM, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!